Boa tarde para todos vocês, né? Lamentavelmente, estamos chegando ao fim da nossa jornada. Foi um prazer incomensurável estar com cada um de vocês. Foram dias de muito aprendizado, de muita troca, de muito crescimento. Eu amei cada momento, tá? Eu amei cada momento. Eu amei te ver. Eu amei estar com vocês o tempo todo. E vamos encerrar com chave de ouro, como eu falei. Um amigo querido demais. Ronald é um amigo aí de várias lutas, de várias caminhadas. É um amigo que a gente já dialoga já há alguns anos, né, Ronald? Quando a coisa está feia para o lado de cá, eu pulo para ele. Quando a coisa está feia do lado de lá, ele entra em contato comigo. E a gente vai aí dando as nossas trocas, as nossas contribuições um ao outro. O Ronald é doutorando, Ronald Lopes é doutorando em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, pós-graduado em Ciências da Religião pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Teologia pela Faculdade de Ciências e Teologia do Norte do Brasil, que é a FACETEM, estudos psicanalíticos pelo Serviço de Atendimento à Psicanálise e Atenção à Infância e à Família, que é o CEPAI, do Hospital São Zacarias da Santa Casa de Misericórdia. Também é subtenente de bombeiro militar, chefe da divisão de ensino do 2º Colégio do Corpo de Bombeiros, ali Miguel Pereira, e autor do livro Mortos que Constroem Cidades. O Ronald está conosco, fechando o nosso evento, né, na conferência de encerramento, onde ele traz o tema Sexualidade e a Morte, atravessamentos em Freud, Oscar Pfister e Lacan. Meu amigo querido, seja muito bem-vindo e a partir de agora é com você. Obrigado, Jairo. Obrigado aí a todos que estão mais uma vez aí comparecendo nesse encerramento da primeira jornada psicanalítica virtual, né? É um prazer enorme estar aqui, viu, na companhia de vocês, do Jairo. Tem algumas pessoas que aqui eu já conheço, a Cláudia, né, Cláudia, a Juliana, né? Então vai ser... Oi, Ronald. Tudo bom, Juliana? Para quem não me conhece aí, também é um prazer conhecer vocês. Acho que vai ser uma fala bem bacana, vai ser uma interação bem articulada, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aí nessa fala, vamos ver o que vai acontecer, certo? Acho que a gente tem tudo aí para fechar com chave de ouro, né? Não porque seja eu, mas porque também o Jairo tem feito um trabalho aí sensacional, né? Tem feito um trabalho bem bacana junto aí às instituições, principalmente a questão do adicto, da dependência química. Ele transita aí por vários campos dos saberes, né? E é isso. Eu vim trazer minha fala, Jairo. Obrigado pela apresentação. Supondo que todos já conhecem bastante, seja do tema de morte, seja do tema de sexualidade, mas principalmente dos saberes psicanalíticos, né? Digamos assim. Então, a gente já vai para as nossas considerações aqui. A gente já vai colocando nossa apresentação. Jário, eu estou com minha apresentação aqui. Eu que apresento ou você apresenta? Você pode apresentar, meu amigo. Fica à vontade aí para o que você quiser. Tá. Eu acho que é só... Tá. Eu preparei alguns slides para vocês nessa primeira jornada. De repente eu posso passar para você, Jairo, lá do seu Zap, porque você está com o controle todo aí,
na sua mão. Ô, Roland, E aí você eu vai... particularmente não sei como é que eu faço isso aqui ainda. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo com essa coisa aqui. Porque eu não tô no Zoom. Você está em outra Eu plataforma, estou em outra né? plataforma, eu estou no Simple. Eu não estou no Zoom, entendeu? Tá. Aqui, para mim, o Zoom tá com o shared screen, que é onde você mostra, está desabilitado. Mas não tem problema, não. A gente vai falando mesmo, até mesmo porque eu preparei Vê se aqui. habilitou aí o Shared Stream aí. Habilitou. Habilitou? Habilitou. Pronto. Você está com o comando todo aí, né, já? É só você falar qual o caminho, dar o nome da coisa que pronto. É só nomear, né, já? É só nomear, pô. Muito bem, então tá. Nomeou, mata a coisa. Filho. Nomeei e matei a coisa. Muito bom. Ótimo. Então, eu já vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Todos estão vendo a minha tela aí. Vou botar Sim. vocês aqui no cantinho. Muito bem. Muito legal. Sejam bem-vindos todos aí que estão chegando agora, tá bom? Eu estou começando aqui a minha fala sobre sexualidade e a morte, certo? Na primeira jornada psicanalítica virtual aí dos estudos, do Centro de Estudos Psicanalíticos do Jário Carioca. Nós vamos fazer um surf, né? Nós vamos surfar aí nas águas como bons marinheiros do século XVI, em que dependia dos ventos para poder navegar, já que não tinha barca a motor, não tinha a Revolução Industrial foi no século XIX, no século XVI você tem ali o período das grandes e pequenas navegações, né? Quando a gente lá no ensino médio fala de grandes navegações, na verdade, grandes navegações, porque o máximo que era é que os barcos, os navios eram grandes, e não que elas sejam heróicos, né? Então, nós vamos estar surfando nessas águas aí pouco exploradas, pouco conhecidas, né? A primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte, vai ter uma primeira etapa de um acolhimento aqui com vocês, né, bem breve, que é o seguinte: se você tiver aí o seu celular, se você tiver no celular, se você tiver no seu computador, você pode colocar o QR Code aí do seu celular. E é sempre uma brincadeirinha que a gente faz, né? Um acolhimentozinho que a gente faz durante as nossas apresentações. Nesse período de tecnologia, eu aprendi a fazer, achei legal, fiz com os meus alunos. Meus alunos gostaram muito, né, lá do Colégio Militar. E toda vez também que eu faço alguma apresentação assim, eu tento fazer. E aí você tem aí o QR Code do seu celular, depois você vai clicar, melhor dizendo, no sinal de mais, que tem no canto direito inferior, vai digitar a sua cidade e vai salvar, clicar em salvar. Muito simples esses passos, né? E aí o que acontece nesses passos? Quando você fizer isso e salvar, vai aparecer aqui para mim, se o QR Code estiver funcionando lá, aqui, esse aqui, a gente faz com esse aqui também. Qualquer um dos dois está valendo. Então a gente vai dar aí uns 30 segundinhos aí para vocês fazerem isso, enquanto eu vou dando algumas outras informações, né? O QR Code, então, só para a gente recapitular, o QR Code, então, do seu celular, você depois que você acessar, você clica à direita inferior, né? Aí no sinalzinho de mais, clica depois na caixinha que vai aparecer para você o nome da sua cidade
e você depois clica salvar, né? Enquanto você vai fazendo isso, o que a gente vai falando aqui? Sexualidade e morte é as bases do pilar, né? É o pilar aí psicanalítico. A gente vai estar trabalhando esses dois pilares da psicanálise e se encaminhando para uma psicanálise também um pouco da linha do Lacan, né? E aí a gente vai entender por que acontece isso. Se você fez tudo direitinho aí, no seu celular, voltando aqui para o celular, deixa eu colocar essa tela aqui. Se você fez tudo direitinho, você vai me acompanhar agora no meu computador. Vai adivinhar tudo que tem no meu computador agora, hein? Se aconteceu tudo certinho aí para mim e para vocês também, a gente vai estar vendo aí o pessoal de todo o Brasil. Eu estou compartilhando tela com vocês, certo? Certo, Jair? E já está aparecendo aqui para mim, ó, gente de todo o Brasil, quem sabe do mundo, né? Ainda essa primeira jornada psicanalítica, Jair, ainda não está aparecendo a Ásia, a África, a Europa, mas com certeza depois vai na aparecer. segunda edição, a gente vai tornar isso um outro lugar, certo, Jair? Que foi o nome que eu dei aqui, bem Mas olha que coisa sugestivo. legal, Ronald. Do sul ao nordeste. Do sul ao nordeste, é isso aí, ó. Aqui, do sul ao nordeste. Já está aparecendo para mim Exatamente. aqui, do sul ao nordeste. Exatamente. E aí para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e Espírito vai Santo. aparecendo o Espírito Santo, e o pessoal vai aparecendo aí para mim. E aí, aqui no caso do nosso exercício de QR Code, né? Que apareceu lá para vocês. É muito interessante isso aqui também. Eu agradeço a vocês, viu, por estarem aqui participando conosco nesse encerramento, tá bom? Eu vou voltar mais um pouquinho para você que perdeu aí. Ah, perdi o QR Code, Ronald. Deixa eu fazer de novo. Então faz de novo. Eu estou acompanhando o teu chat aqui também. Aqui é tudo ao mesmo tempo, né, Jairo? Vou Tudo ao botar aqui mesmo do tempo. ladinho, ó. E tudo aqui em tempo simultâneo. Então, nós vamos... O tempo real, Ronald, é o real lacaniano, né? Exatamente. O O tempo tempo real real. é o real do tempo, né, Jairo? É o real do Exatamente. tempo. E então, para você que está chegando agora, perdeu o QR Code, coloca seu celular aí, né, Juliana? A Juliana já não perdeu tempo, já sacou o seu celular da mão, já colocou o QR Code para funcionar, já foi no sinalzinho de mais no canto direito inferior e já colocou lá o nome da sua cidade e já salvou. Só isso. Só isso que acontece. E aí, ó, o que acontece? Acontece que a gente fica sabendo aqui, olha lá, já cresceu já, tá todo mundo participando aqui, ó. Muito bacana, gente. Ixi, rapaz, já tem gente lá dos Estados Unidos, hein, Jairo? Aí. Quero te enganar não, hein? Olha só. Já tem gente lá das Américas do Norte assistindo a gente. Certo? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Eu agradeço muito, gente de todo o Brasil, fora o que o pessoal teve na jornada aí, certo? E eu vou voltar aqui de novo para a minha apresentação, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui, ó. Tem gente lá, esses três aqui, já eu já sei, hein? Lá de Piauí, ó, tá apontando aqui Parnaíba, hein? Esses Tá três aqui. apontando Parnaíba. Tem 3 cabecinhas aí de Parnaíba aí. É, muito legal mesmo, gente. Esses Poxa, 3 aí é suspeito. tô muito feliz mesmo de estar aqui.
Eu agradeço aí o Jairo também por ter me convidado, tá bom? Um abraço para vocês, nós vamos começar a nossa fala e nossa apresentação, tá bom? Obrigado por essa interação. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. A minha apresentação, então, ela consiste de uma situação bem tranquila. Tá? Vou botar vocês aqui que fica melhor. Exatamente. Pessoal, a minha fala vai rodar em 3 eixos, né? Simplesmente no Freud, no Pfister e no Lacan. Tá? Eu vou estar utilizando esses 2 livros aí. É um livro sobre a pulsão de morte, tá? De vários autores. Esses artigos que foram reunidos, eles foram reunidos em 1984, tá? Por vários psicanalistas, filósofos, historiadores, né? Jean Laplace, Hannah Siegel, André Green, entre outros, sobre pulsão de morte, e a da editora Escuta, tá? Tem aquela capa ali. E também o Seminário 7 do Lacan, que se apoia muito numa visão criacionista e a dessexualização da libido. A gente vai estar falando um pouquinho, bem en passant, aí do Lacan, tá? Mas a gente vai se concentrar mais nos estudos, nos escritos, certo? Do Freud e do Pfister, tá bom? A gente vai entender aí que é muito pouco explorado também, a gente vai entender por que é pouco explorado, e vai tratar aí dos 2 conceitos chaves, que não é só teórico. Na psicanálise, vocês devem ter ouvido falar nisso, a gente não trabalha com gênero, a gente trabalha na teoria das pulsões, né? Na psicanálise pulsional, a gente trabalha com pulsão. Então, não tem uma conformação de gênero, certo? A gente não trabalha com conformação de gênero. Por quê? Porque a pulsão ela não se dá, né, numa forma a priori, certo? Ela se dá, a princípio, por destinos, por destinações. Né? E aí, o que acontece? Uma outra situação também é que as pulsões, uma segunda característica que a gente pode falar é que as pulsões elas não se dão por procedimentos, não é? Não se pode proceder ou prescender de uma pulsão. Por quê? Porque procedimentos podem ter lá, pode estar lá na psicologia, pode ter lá em outros campos do saber, né? Talvez na antropologia, deve ter lá os seus procedimentos, né? Na fisioterapia, na psiquiatria, né? Podem ter lá os seus procedimentos, mas na psicanálise a gente não tem procedimentos, a gente tem princípios, são coisas diferentes. Por quê? Porque a pulsão também não se dá e nem se conforma com a procedimentos. Né? Ela se dá a princípios também, tá certo? E a gente vai entender esses princípios. Né? Por isso que é muito difícil a gente também aplicar a questão de termos. Né? Uma terceira característica da pulsão, nesses aspectos analíticos, é que a pulsão ela não é um termo, né? Ela é um conceito. Então, termos não são conceitos, certo? Conceitos, eles se dão a princípio, né? No caso, por princípio, na prática, na praxis, né? Então, os conceitos se dão primeiro na praxis para depois ela se tornar conceito. Isso é uma característica da pulsão, por isso que ela não é um termo, né? E termo não são conceitos. Isso também é bom estar gravado, isso é bom estar no seu papel ou na sua caneta aí, certo? Então, já que a gente deu uma clara, esclareceu ou não
tomara que não esteja esclarecido, sobre a pulsão, alguns comentários sobre esse livro, né, A Pulsão de Morte, porque em março de 1984, a Federação Europeia de Psicanálise reuniu profissionais com o intuito de debater a noção de pulsão de morte, né? Porque, a princípio, a gente vai ver que nem o Freud sabia exatamente o que seria a pulsão de morte, e isso seria uma hipótese, né? Esse livro inclui exposições, enfim, dos autores que eu tinha recomendado, e foi acrescentada uma comunicação do Clifford York questionando a validade da utilização desse conceito. Quer dizer, também tinha nesse livro também tem o contraponto, tá certo? E a psicanálise ela não é ilesa ou ela não é imune a qualquer crítica que seja, né? Desde que fundamentada, ela não é uma espécie assim de ídolo, né? De poste-ídolo, né? Ela é suscetível ao tempo, ela é suscetível aos acontecimentos do teu tempo, né? E suscetível também a questionamentos de validade, de validação na praxis, né? Talvez a psicanálise ela fala, ela tem um não dito, né? Um não discurso, e que na praxis não se dá tal, né? Então ela não é um discurso, a princípio, imune, né? Vamos mais aqui, eu vou também estar utilizando as cartas do Freud a Pfister, tá? Esses dois camaradas aí, eles discutiram bastante, discutiram e muito. 30 anos discutindo um com o outro. Você imagina, então, o diálogo que se deu entre o Pfister e o Freud. O Pfister é um pastor, e então é da religião? Sim. Ué, mas a psicanálise ela também tem uma articulação com a religião? Sim. Mas é muita coisa. Mas é muita coisa. Mas por que qualquer religião? Se a religião já não é uma neurose universal, né? Uma neurose obsessiva universal, né? Tão aclamada aí pelos freudianos, inclusive pelo próprio Freud, né? Um ateu invicto, inveterado, né? E ela ainda tem essa questão ainda da religião? Sim. E o que a religião tem a ver com isso tudo que a gente está falando aqui? Tem a ver com a morte, tá certo? Tem a ver com a morte. A grande guardiã, digamos, o grande monopólio dos bens simbólicos que a morte produz é monopolizado pela religião, né? Então, digamos, a dona do monopólio de produção dos bens simbólicos que giram, orbitam na morte, elas têm um dono, é um monopólio. E quem é esse monopólio? É a religião, tá certo? Então, a gente vai estar falando sobre isso, né? A morte como produtora de bens simbólicos, e ela, no entanto, então, ela é tratada e lidada, né? De uma forma tanto da religião como também da psicanálise, tá bom? Então, a minha base também é esse livro aí, além dos outros dois que eu estava falando para vocês, certo? Gostaria de ler alguma coisa aqui rapidamente do livro que eu tinha mostrado para vocês, tá? Que é o seguinte, do Freud e o Pfister. Eu vou pegar esse terceiro parágrafo aqui, tá? Quem quiser ler pode ficar à vontade para ler o resto, tá bom? Mas eu vou pegar esse terceiro parágrafo aqui. A correspondência inicia-se com Pfister enviando um trabalho sobre a alucinação e suicídio de alunos. O Pfister, para quem não sabe,
ele foi pastor em Zurique, e ele tinha ali uma espécie de escola dominical, uma espécie de escola para alunos de rua, né? Tanto dentro da igreja dele, da paróquia dele, como também de fora, né? Desde as primeiras linhas das cartas, percebemos a ternura com que o criador da psicanálise acolhe o religioso que busca entender a alma, e acompanhamos como, pouco a pouco, os dois trocam ideias, textos, visitam-se, presenteiam-se, fazem confidências, influenciam-se mutuamente. Em uma outra visita, desde a de um Jung, fez-me tanto bem, escreve Freud. O lugar mais aprazível da Terra? Informe-se na casa do professor Freud, indica Pfister. O cotidiano da família Freud é delineado em tons róseos pelo amigo pastor. Cenas domésticas partindo do conteúdo das cartas ao lado de interessantes temas da teoria e técnica psicanalítica. Só queria ler esse parágrafozinho e vocês já vão colocando. Já tem gente aqui com perguntas. Muito bem. Vocês podem em comentários fazer perguntas também, tá, pessoal? No chat, tá? O Jário já está falando aqui do termo alemão, né, da pulsão de morte, e a gente vai estar trabalhando isso também mais à frente. A questão, então, que se coloca, pessoal, é que aqui, então, o Pfister e o Freud, eles vão, digamos assim, tem um livro que chama, o nome de um artigo, né, inclusive é do Bruno Albuquerque, grande amigo meu, tem contribuído aí por esse estudo, né? E também tem contribuído, eu tenho contribuído ali também no grupo de estudos dele, ele tem um grupo de estudos sobre a religião e a psicanálise, e o que me interessa ali realmente é a interpretação que se dá através desse diálogo, tá bom? No que tange a pulsão de morte e no que tange a sexualidade, num segundo plano, né? E num dos artigos dele está lá, fala assim, né? Um pastor na casa de Freud. Né? O que é isso? Um pastor na casa de Freud. Como é que é isso, né? Pois é o Pfister, membro fundador da seção Zurich de Associação Psicanalítica Internacional. Saibam disso. A psicanálise tem vamos digamos assim, um teólogo psicanalista, ou um pastor psicanalista. Existe isso? Existe. Existe dentro da história do movimento psicanalítico, dentro da história do movimento psicanalítico, existe um pastor psicanalista. E quem é? Pfister, certo? Com diálogos assim, bem fecundos com o Freud. E que não rompeu com Freud. Não rompeu, ao contrário de Jung, que vai romper ali a sua amizade, né? O Pfister fica ali 30 anos conversando com Freud, que faz uma amizade linda, maravilhosa entre os dois, tá bom? Em 1919, é cofundador da Sociedade... Oi. Vale lembrar que quando você fala 30 anos, é porque o Freud morreu, né? É uma amizade que vai durar até a morte do Freud. Exatamente. Vai durar até a morte, senão tinha durado mais. Né? Exatamente. Já o Fichte, então, permanece como o único freudiano em Zurique. Você vê que interessante, né? E vocês vão ver que os dois discutem a beça, discutem a rodo, sai no pau, digamos assim. Tá bom? Vou passar aqui mais um pouquinho. As cartas, então, elas relatam de forma singular a combinação dos campos de atuação de Pfister, vai produzindo impacto nos círculos atingidos. Revelam a abertura de pedagogos. Aí você fala, que é isso? Pedagogo? O que é isso? O que psicanálise tem a ver com pedagogia? Tudo a ver. Por quê? Porque o nosso amigo Pfister vai ser um único que vai falar aí da pedanálise. O que é isso? Pedanálise é a junção da pedagogia com a psicanálise. É claro que isso vai ter muitas críticas, né? É claro que isso vai ter muita coisa... Deixa eu voltar aqui.
vai ter muita coisa aí para a gente ver, né? Mas o Pfister vai ser o criador do termo pedanálise, que junta pedagogia com psicanálise. E também as discussões enfrentadas nesses campos. Como um dos primeiros analistas laicos e de crianças, Pfister enfrenta as polêmicas sobre essas questões e, encorajado por Freud, produz textos e palestras. O fato de ambos serem escritores também propiciou que comentassem muitos aspectos da produção textual em psicanálise. Assim, podemos acompanhar a gestação e o nascimento de várias obras, né? Bastidores da editora psicanalítica e apreciar o estímulo mútuo e os comentários críticos que a amizade franca proporcionava. O auge da discussão teórica aparece nas cartas de entre 27 e 28, em torno do lançamento de O Futuro de uma Ilusão. Gente, isso aí eu vou aguçá-los agora para vocês lerem. O Futuro de uma Ilusão. O Freud vai lançar esse livro criticando, desconstruindo, né, a visão religiosa, inclusive chamando de neurose universal, né? E o Pfister, quando lê isso, fala, não, para com isso. Meu amigo, para com isso. Eu vou escrever aqui que você está com a análise enviesada. E olha que o pastor ele não era de brincadeira, não, porque ele estudou nas melhores universidades da Alemanha, né? Dialogou com antropólogos da sua época, né? Com filosofia, com teologia, com história, né? E não desgrudava ali da psicanálise, digamos assim, se serviu, né, do Freud. Ele há de se convir aí também de se falar que o Pfister era freudiano, né? Justamente a hábil combinação do relacionamento fecundo com a discussão de ideias proporciona uma visão mais abrangente do tema. É fascinante acompanhar o polêmico diálogo sobre o livro de Freud, esse, né, do Futuro de uma Ilusão, e o processo de geração do texto de resposta que Pfister denominou A Ilusão de um Futuro. Ele diz assim, ó, eu o fiz com grande alegria, pois luto por uma atuada causa com um amado adversário. É comovente sentir a abertura e, mais ainda, o desejo de Freud em escutar o amigo que pensa diferente. Então Freud rebate, né? Alegro-me diretamente pelo seu posicionamento público contra minha brochura. Vai ser um refrigério em meio ao coro desafinado de críticas para a qual eu estou preparado. Nós sabemos que por caminhos diferentes lutamos pelas mesmas coisas para os pobres homens. Isso é sensacional, por quê? Porque a crítica que o Freud recebeu do Futuro de uma Ilusão dos teólogos na época, até mesmo dos psicanalistas da época, né? Ele vai dizer que isso não dá nem... era melhor ser surdo. Freud vai até tecer vários comentários menosprezando, depreciando essas críticas, mas a do Pfister não. A do Pfister ele acolhe, né? Exatamente como a gente acabou de ver. Mas entremeados de consistentes pontes que proporcionaram esse longo diálogo sobre psicanálise e visão de mundo, ética e religião. Vou mais aqui. Vamos mais. Bom, eu vou começar o seguinte, morte e sexualidade. Vou começar pela sexualidade, tá bom? Eu escrevi alguns textinhos aqui, que de repente vale a pena a gente ler alguma coisa. Então a gente está onde? Segundo teoria pulsional, né, do Freud, e a sexualidade para Freud, né? E na sexualidade de Freud, você tem a morte, né, como pulsão de morte, que é o sadismo, e a gente vai entender aqui como acontece isso, que apazigua as tensões e desexualiza os objetivos de Eros. Tá?
eu vou estar lendo aqui um textozinho que é justamente o capítulo 6 e o capítulo 7 do Mal-Estar da Civilização. Há de se pontuar também que a gente teve nosso amigo Jairo fez isso capítulo por capítulo, né, Jairo? Do Mal-Estar da Civilização, tá tudo lá no YouTube, certo? Sim, sim. Inclusive com muita participação sua nas entrelinhas, né, Ronald? Nos nossos discursos. Mal-Estar da Civilização está no meu canal do YouTube, é gratuito, vale lembrar isso, tá? Capítulo por capítulo, 8 horas de aula. Exatamente. Ô, Ronald, Então, eu queria só instigar alguma coisa aqui em você, porque quando você coloca aí a segunda teoria pulsional, né? A gente já está falando de um segundo Freud, né? De um segundo Freud que vai se distar do primeiro Freud com aquilo que, na visão de Lacan, é um dos 4 conceitos fundamentais, né, da psicanálise, que é a pulsão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse abandono de Freud àquele modelo, né, o modelo biológico, na primeira teoria, né, e aí essa entrada dele aí nessa segunda tópica, né, que a gente pode dizer assim, porque entra a teoria pulsional. Exato. Eu vou. O que acontece? O Freud ele se apercebe que haveria mecanismos instintivos ali e esse instinto, né, que não é, no caso, não é um instinto animal, né, mas é um instinto que bem parecido, que ele vai até utilizar um termo aí, triebe, e aí a gente tem bem aquela clássica fala, né, de que as traduções da estandarte, né, da americana, dos escritos de Freud, acabou traduzindo ali por instinct, não triebe, né? Quer dizer, triebe seria mais próximo dessa tradução etimológica para pulsão do que para instinto, né, de animal. Quando Freud sai do capítulo 5, que ele tem uma crítica ali, no Mal-Estar da Civilização, que ele tem uma crítica ali ao comunismo, né? Tem uma crítica dizendo o seguinte, que a agressividade é anterior a todos os sistemas econômicos. Ele está nesse contexto, tá? Do Mal-Estar da Civilização. Ele começa o capítulo 6 falando exatamente, te dando essa resposta já. Da introdução do capítulo 6, que começa explicando, Freud começa explicando que estaria meio receoso de ficar explicando o óbvio, mas que agora, acho muito engraçado essa parte, mas que agora ele estaria chegando numa das teorias que lhe mais foi custosa, a teoria dos instintos, ou, no caso aí que a gente está tratando, a teoria da expulsão, das pulsões. Hein, Ronald, eu gosto bastante de frisar a coisa do triep, né, da pulsão, porque isso foi uma confusão, há uma confusão semântica, né, conceitual, muito intensa dentro da psicanálise, exatamente pela escola londrina, em insistir na coisa do instinto, né? Exato. Que não chega a ser uma coisa animal, não é, mas são coisas basilares, básicas, materiais do homem, né? Ele parte de uma afirmação do poeta Schiller, né? Que são a fome e o amor que move o mundo. Então é por isso que ele começa a sacar, ele está trabalhando com poesia, Freud, ele está trabalhando com literatura, tá? Como uma espécie de fonte autorizada da natureza humana. Ele não está vendo isso na clínica ali dele, não é isso, não é isso, apesar dele estar também com a clínica em mãos, né? Mas ele está falando ali, está lançando mão de literatura, de filosofia, né? Das ciências ali da época dele, principalmente a literatura alemã, né? Freud cita Darwin, cita Goethe, cita Schiller, enfim, dentro dos escritos de Mal-Estar da Civilização, justamente por conta disso, né? Porque há um método que ele está se utilizando para trabalhar com as fontes, né? É exatamente esse, é uma espécie de fonte autorizada da natureza humana, né?
Quer dizer, ele consegue colocar lá Schiller e Darwin na mesma linha. Ele consegue colocar lá Goethe e Auguste Comte, né? Ou pelo menos ele não consegue, ele não chega a citar Auguste Comte, mas a ideia positivista está lá, né? Está lá. Ele consegue fazer isso sem problema algum. Para ele, literatura, poesia, o campo das artes é a ciência. E a ciência é uma espécie de arte. Nossas fronteiras são muito íntimas, né? Uma da outra. É claro que ele vai ser criticado por isso. Eu coloquei aí o texto coloquei aqui uma fala do Mefistófeles, onde hoje se reconhece, né? Você sabe, a gente já discutiu isso, uma influência intensa de Goethe em Freud, né? O próprio Freud chega a dizer isso, né? Que por causa de uma leitura de uma poesia de Goethe que ele foi fazer medicina. E aí, de uma certa forma, você tem a pulsão de morte já presente na literatura, né? O conceito de pulsão de morte já estava em Goethe. Aí eu coloquei uma fala aí do Fausto, que a gente já discutiu, né? Inclusive, para quem não sabe, o Ronald faz parte também de um círculo do livro, é isso, Ronald? Eu esqueci o nome que dava, era círculo de leitura de livro, né? Eu participei do evento que o Ronald discutia o Dante Alighieri, o capítulo sobre o inferno. Era a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? A gente fez um trabalho na Cidade das Artes, ali na Barra da Tijuca, sobre a interlocução entre literatura e psicanálise. E aí eu fui... exatamente. E aí a gente estava estudando, ficamos um ano estudando a Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri. Ele é lá do século XIV. E aí a gente ali foi discutindo canto por canto, é dividido em cantos, né? E cada parte do livro do Dante ele divide em inferno, purgatório e céu. E aí a gente tava ali, ficou um ano estudando só o inferno, né? E que é isso, o inferno acaba sendo o nosso inconsciente, né? E foi essa ligação que a gente fez lá o tempo todo. E diga-se de passagem que é a parte mais vamos dizer assim, mais gostosa de se ler em Dante é o inferno. Foi, porque assim, ele descreve o inferno e os círculos infernais, são 8 círculos, né? Dividido em pecados, né? E aí tem os 7 pecados capitais, e o último círculo seria o encontro com o diabo. Os círculos infernais ele descreve com muita materialidade, né? Muito detalhe. Sim. Então, realmente dá para você imaginar as coisas, sabe? Você mexe com o seu imaginário muito forte. Você se sente no inferno. Isso é muito bom. Exato. Você tem todos os mal-estares ali. Ele coloca o Papa, coloca os inimigos políticos dele, dos guelfos, dos gibelinos, enfim. Sendo assim, Ronald, a gente pode afirmar, então, que o poeta e o psicanalista, né, dentro dessa tua fala, a gente pode afirmar que eles reconhecem a potência de Eros, né, e se confrontam aí com todas as suas expressões, as mais primitivas e as mais sublimes, né? Talvez por isso que Freud o tempo todo está citando os poetas com a mesma potência como quem cita os cientistas. Exatamente. Inclusive, Jário, fazendo uma outra ponte aqui, seria, no caso do Dante, o inferno, né? Sendo altamente material e visual, digamos assim, ele também é muito barulhento. Você vê que nos cantos ele coloca vários sons, ele faz questão de colocar vários sons, né? Quer dizer, é a vida, né? A questão da vida aí. Né? E no caso do Freud, feito isso, ele percebeu que tinha um instinto libidinal do amor. Quer dizer, feito o quê? Feito essa união, né, entre a fome e o amor, né? Ou seja, são a fome e o amor que move o mundo, ele utilizando o poeta Schiller aí, né? Então, para dizer que essa teoria é composta por 2 forças antagônicas, é por isso que eu estou colocando aqui esse slide, que seria o quê?
instinto do ego, representado pela fome, certo? E os instintos objetais, dirigidos ao objeto, representado pelo amor. Mas só no último que ele chamou de libido. Feito isso, ele percebeu que tinha um instinto libidinal do amor, que não se comportava igual aos demais. Era o instinto sádico. Talvez esse, eu estou falando de pulsão, né? Quando eu falo instinto, leia-se pulsão, né? Talvez seria um instinto desviante, uma pulsão desviante em sua constituição, já que ele não consegue amar e também ele estaria muito ligado, identificado, talvez, pelas pulsões do ego, embora não tivesse sentido libidinal, mas de domínio, né? Freud continua dizendo que essas discrepâncias foi compensada e resolvida porque o sadismo faz parte da vida sexual, onde a afeição onde a afeição foi substituída pela crueldade. Na esteira dessa conclusão, eu vou até dar uma pausa aqui, que muitas das vezes a gente pode confundir, né? Poxa, eu falo ou mulher ou homem, tá? Em gênero, para a gente se localizar melhor. Mas, muitas das vezes, já a pessoa vai lá e deprecia o outro, né? São casais, isso acontece muito em casal, né? O casal, um deles faz terapia, chega lá no divã, chega no consultório e fala assim, olha, eu amo minha mulher, eu sei que ela me ama, mas ela me deprecia. É o instinto sádico, né? Olha o instinto sádico aparecendo. Aí você pensa, não, mas peraí. Então, olha, pode ter certeza que ela te ama mais do que você pensa. Porque é justamente isso aqui, né? Que a discrepância foi compensada e resolvida porque o sadismo faz parte da vida sexual. A gente falou isso na primeira palestra. Quando Freud... É preciso haver espaço para o ódio eu nem no estava... amor. Muito bom. Então a gente está dialogando bem. Está no caminho, está fechando do jeito que começou. Na esteira dessa conclusão, então, Freud diz o seguinte: neurose é o resultado das forças conflitivas entre os interesses de autopreservação e as demandas de amor, onde o ego saiu vitorioso, mas não sem sofrimento. Então, a questão é que a gente precisa saber amar, né, gente? Então, por que a gente precisa saber amar? Porque acha que o amor não tem sofrimento, né? Não, é pelo contrário. Ele implica em sofrimento, né? Mas ainda continua. Diz que vai dar uma mexida nessa teoria porque as investigações foram progredindo. O auge dessas alterações é a introdução do conceito de narcisismo. Ou seja, o próprio ego se acha catexado, né? Investido pela libido porque investe no objeto e depois volta para o ego, transformando em libido narcísico. É o conceito de narcisismo que possibilitou a compreensão de neuroses e psicoses. Então, neuroses na concepção do Freud e psicoses também na concepção lacaniana, porque a gente vai ver que Lacan ele vai escrever a tese dele e ele investiga 33 pacientes, nada mais, nada menos do que 33 pacientes psicóticos. Então, havia um interesse aí do Lacan pela psicose. Justamente por isso que ele pede para atualizar, e não no sentido de colocar em ato, né? E não no sentido de colocar no contexto, mas no sentido de colocar em ato os escritos de Freud, né? Uma vez que o ego é libidinoso. E, no caso, a Theia e o Jung dizia que é isso que é a energia instintiva, né? Mas Freud ficava com a impressão de que não era assim. Para ele haveria várias espécies de instintos, de pulsão, né? Mas ele não conseguia provar à luz da razão. Então, olha só, esse é o outro pulo do gato. Ou seja, Freud ele insiste para ver se algo que vai além da razão possa ser apreendido. E você vê que não
No final das contas, existe a irracionalidade que impera ali no inconsciente, né? E aí Freud vai seguindo, né? Só para a gente entrar aí nesse quadrinho que eu montei aí, avançando em seu pensamento já em 1920, e mais além do princípio do prazer, mas ele já tratava nisso no O Estranho, no Unheimlich, quando se tem o conceito de repetição, guarda bem aí, eu colocaria aí no meu caderno, se eu estivesse assistindo essa aula, colocaria ali pulsão de morte, repetição. Eu colocaria isso. Pulsão de morte é igual a repetição, né? Porque vai ter essa ligação no Lacan, né? Aqui lembrou o Inominável do Samuel Beckett, eu já deixo aí a referência, né? Vocês podem ler o Inominável do Samuel Beckett. Analisou a compulsão para repetir e o caráter conservador da vida instintiva. Então, o que se repete é pulsão de morte. Depois a gente vai ver que mas pulsão de morte não é aquele negócio que faz quando o cara está se autodestruindo, quando tem agressividade. Não. É outra falácia também, é outra questão que a gente tem que retificar aí. Mais à frente eu vou estar falando disso. Freud partiu de conjecturas da origem da vida, os paralelos biológicos, usando literatura para indicar que ao lado das substâncias vivas capazes de conservar a vida, existe uma outra destruí-la, buscando dissolver essas unidades de conservação e estar em estado inorgânico. Uma vez que Freud se utiliza também de poesia como evidência empírica das pulsões. A poesia é um documento pulsional. Eu também anotaria essa frase. A poesia é um documento pulsional. Tá bom? É um documento pulsional. Uma vez que Freud... então ele mobiliza Fausto de Goethe no Mais Além do Princípio do Prazer. Se você ler o livro, né, Mais Além do Princípio do Prazer, você vai ver isso. Ele está fazendo isso, ele está mobilizando o Fausto, né, para explicar e entender esse instinto de agressividade e destruição, que não é acompanhado sozinho, ele nunca vem sozinho, né, ele sempre vem com Eros. Tá? Assim como Eros, Freud diagnosticou que existia uma força que antepunha, chamada de superposto instinto de morte. Aí, ó. É esse quadrinho aí que eu montei para vocês, Eros e morte, visível, barulhento, Eros, invisível e silencioso é a morte, né? Então, quer dizer, enquanto está todo mundo aí discutindo sobre superlotação dos hospitais, está discutindo vacina, está discutindo, lutando para conservar a vida, a morte está só quietinha lá, dando 350 mil mortos desde o início da pandemia, né? Tá levando parentes, tá levando primos, tá levando seu melhor amigo, tá levando seus pais, né? Ela é invisível no discurso, tá bom? Ela é licenciosa na fala, certo? Quer dizer, quando você o não dito, ela é aonde está a pulsão, onde mora a pulsão de morte, né? Digamos assim, ela é habitada por não ditos, por interditos, né? No caso do suposto instinto de morte, parte desse instinto é desviada para o mundo externo em forma de agressividade e destruição. Então, Eros poderia se servir disso, já que não está destruindo o próprio eu. Mas se houvesse qualquer coisa para barrar essa agressividade, aumentar-se-ia a autodestruição. Sendo assim, o adversário do mal, a morte, não é o bem. O adversário do mal é Eros, mas eles andam juntos, né? Digamos assim, antagônicos, né? Portanto, os dois nunca aparecem isolados um do outro. Por isso que Freud fala do sadismo e do masoquismo. Os dois juntos. E aí a gente está falando do ponto de vista sexual, né? A afirmação da existência de uma pulsão de morte ou de destruição teve resistência em vários círculos, né? E até mesmo até o próprio Freud falou o seguinte:
pulsão de morte, não, nem eu acredito nisso. O próprio Freud estava falando isso, né? Nos vários círculos analíticos, Freud está se referindo à escola londrina de Melanie Klein, conforme bem dito lá o Jairo, né? Um caso interessante de Klein enfim, aí tem vários exemplos aqui que eu dou e eu já falo lá do sadismo e masoquismo que estão atrelados a eros, ao erotismo. E aí ele não tinha clareza disso, né? Porque desprezou a ubiquidade da agressividade da pulsão de morte, né? E da destrutividade não erótica, isso que quer dizer ubiquidade, que inclusive é até uma palavra teológica, né? E Freud aloca a atribuição de onipresença da pulsão de morte. Gente, é uma hipótese, né? Freud acaba fazendo uma hipótese da pulsão de morte, certo? Vamos mais aqui, deixa eu passar mais aqui, né? Olha aí, no caso do suposto instinto de morte, isso que eu já falei, né? Sobre a questão do masoquismo e das teorias da pulsão de morte e Eros, Thanatos e Eros. Aqui que eu queria também chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: pegar a pulsão de morte para explicar os quadros clínicos de agressividade, quando o sujeito, vulgarmente, a gente fala que ele surtou, que ele comete violência, né? Ou então, se falou muito, eu não acompanhei tudo, mas com certeza se falou muito de violência contra a mulher, enfim, violência contra a criança, violência contra negro, mas você pegar e dizer que a pulsão de morte é a única que explica a violência, a agressividade e tudo mais, não é recomendável. Por quê? Você acaba fazendo uma espécie de superdeterminação das coisas, criando pontos cegos de análise. É o que eu falei. Pulsão de morte sempre é com a pulsão Eros, né? Em geral, esses processos não são expressões da pulsão de morte, mas eles são efeitos da fusão e disfusão das pulsões. Ou seja, uma economia das pulsões com dinâmicas e tópicas e etc. Então, aqui é a questão, né? São fusões e disfusões da pulsão, né? E por que a gente fala por que Lacan, é aqui que a gente entra, por que Lacan fala que só existe uma única pulsão de morte? Não é por conta da categoria, não é isso. Ele não está falando isso. Ele está falando por conta das disfusões, né? Quer dizer, você é um sujeito mais disfuncional com a pulsão, e aí disfusional, eu vou até colocar aqui, né? Sujeito desfusional, tá bom? Presta atenção, das pulsões, do que outra coisa. Eu botei no chat, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Somos sujeitos desfusionais. E aí acaba a gente fazendo uma gagueira aí linguística, dizendo que nós somos sujeitos desfuncionais, tá? Então, os sujeitos desfuncionais significa que são sujeitos desfusionais, que são sujeitos que fundem, mas que eminentemente desfunde, né, as pulsões. Você faz uma desfusão das pulsões, tá bom? Por exemplo, o masoquismo do eu se casa com o sadismo do super-eu. Por isso que sempre quando você repara, sempre quando tem um sádico, aquele que gosta de depreciar, né? No sentido prazeroso aí da coisa, você pode ter certeza que o masoquismo está à espreita e colado nele. Você vai achar. Né? O Deleuze, para o Deleuze, era sempre junto, né, Jair? Sim. Ronald, você está falando do masoquismo do eu me lembro do eu, né? Ou masoquismo do ego, como vai dizer o Freud. Eu me lembrei, sabe de que agora? Dos sonhos das neuroses traumáticas, né?
onde o sujeito está sempre sonhando, está sempre retornando de volta àquela situação terrificante do acidente, né? E aí Freud vai dizer que este sonho talvez esteja ligado exatamente a essa enigmática tendência masoquista do ego, né? O sujeito retorna àquela cena traumática para satisfazer uma pulsão dentro dele. Exatamente. Porque a gente vai ver lá sempre, né? Qual é o destino da pulsão? A sublimação. Sempre. Exatamente. Qual é o destino? Toda pulsão, ela está destinada a se sublimar, a se realizar, a se satisfazer. Certo? Vamos mais aqui. A gente tem mais aqui considerações biográficas de Freud. E aí tem toda aquela história que o pessoal já conhece, né, com relação ao pai dele. Aí tem a história de que ele estava passeando junto com o pai dentro das memórias dele, né? E o pai, o chapéu do pai cai no chão, né? Por conta de uma agressividade verbal que ele sofre, né? Por causa do ambiente antissemita. E isso acaba tendo uma marca, né? Isso e também a morte do próprio pai do Freud, né? E também o que acontece? Tem uma marca aí de que o pai do Freud, né? Outra marca também, uma terceira marca, tinha aí uma fluência no hebraico, né? Era leitor assíduo do Talmud, Freud ensinou os filhos a lerem hebraico, né? Era da linhagem dos rabinos bem mais ortodoxa, né? Depois a Beth Fuchs, que é a biógrafa, que trata de judeidade, né? A gente não fala da relação Freud com o judaísmo, mas fala da judeidade que o Freud traz para a psicanálise, que é justamente essa marca da criação dele, né? Do pai saindo de uma posição ortodoxa, né, do racidismo, e indo até a Haskalah, né, que é uma hebraica, uma linha judaica, né, mais mística, né? Interessante isso. Vale a pena a gente pontuar, já que você trouxe essa questão, porque esse é um Freud desconhecido, né, da boa parte da biografia dele, que essa parte da Cabalá judaica, que era tão forte em Freud, ele chega a dizer, num convite que ele recebe de um editor para uma revista esotérica, né, de parapsicologia, ele chega a dizer que se ele tivesse tempo, do tanto quanto ele teve para se debruçar sobre a psicanálise, ele se debruçaria sobre a parapsicologia, né? Que é essa coisa mística. Isso tem a ver também com o Freud maçom, né, Ronald? Poucas pessoas sabem disso, também. Mas Freud também era maçom, né? A maçonaria atravessou também os escritos ali de Freud e marcou a biografia dele quando os irmãos do pai dele, os tios, né, no caso, o irmão do pai dele, tem essa ligação, né? Vai ser, inclusive, venerável da maçonaria. Não pode esquecer também as reuniões de quarta-feira e o anel, né, que Freud cunhou para cada um daqueles homens que faziam parte. Daí a resistência até das mulheres estarem presentes nas reuniões de quarta-feira, né? Era uma espécie de ciclo maçônico. Olha aí, meu amigo Erico. Tem toda uma sugestividade. Pior que tem mesmo. Pior que você tem mesmo tem algumas pesquisas, você tem um grupo de estudos maçônicos na Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, que inclusive estuda isso, mas o Freud maçônico ele não tem não vislumbra isso. Falta, realmente uma falta tem aí, entendeu? Sim, claro. De chegar e colocar um Freud maçônico. Forte contexto de antissemitismo, bom, tem a relação lá com a sua babá e a sua mãe, né? O Freud, paixão pela mãe e ciúme do pai, como evento universal da infância. Você vê que o complexo de Édipo não é só uma questão da literatura que ele tirou lá de Antígona, que ele tirou do Édipo, o mito grego, o Édipo Rei, né? Não. Isso aí não é só isso.
Essa que é a questão. Ele tirou da própria experiência também, né? da própria autoanálise, né? Que ele faz aí depois também se submetendo à análise no divã, aí com essa experiência, Freud chega a dizer isso aí numa carta a Flias, tá? Ao Flias, ele chega a dizer isso: a paixão pela mãe, a paixão pela minha mãe e a ciúme do meu pai como evento universal da infância, da minha infância, né? E aí isso aí é muito interessante também. Forte contexto de antissemitismo e da prática religiosa era feito através dos rituais coletivos judaicos em forma de resistência, né? Isso também é muito interessante. Quer dizer, os rituais coletivos judaicos, como o Freud vivia num contexto antissemita, né? Ele fazia questão de realizar os ritos coletivos, inclusive ele vai ganhar uma Bíblia da família, né? Ele vai ganhar uma Bíblia da família, inclusive do pai, de presente de aniversário, né? Deixa eu passar mais um pouco, porque o nosso tempo urge, e é bastante coisa aqui ainda. Deixa eu aqui. Para Freud, essa sua herança judaica era uma espécie de suporte corajoso de toda a oposição que trouxe à tona suas exteriorizações a respeito das pulsões e a sexualidade. Apesar de Freud afirmar ter sido educado sem religião, a presença de certas influências religiosas judaicas em seu ambiente familiar é incontestável. Quando Freud completou 35 anos, olha aí, o pai presenteou ele com uma Bíblia, né? Mas Freud tinha a preocupação de não identificar a psicanálise com a ciência judaica. Então, quer dizer, a psicanálise ela é entre a arte e a ciência, e você não pode ter, e você tem que ter o cuidado de não se identificar nem com um nem com o outro, tá? Isso é o Peter, o biógrafo também, Arrudinesco vai nesse sentido também, né? Psicanalistas do seu tempo já estavam fazendo tal procedimento, mesmo que muitos da primeira geração concordavam com Freud em ser combativo com a religião, já que para este a religião era considerada projeções do funcionamento psíquico inconsciente no mundo exterior. A questão de Deus Pai e você poder lidar com as suas próprias faltas, como ir para a religião como refúgio, né, ou como refúgio, né, ou então ter a sua própria projeção sendo como funcionamento psíquico ali, né, com a questão da religião. Tanto os religiosos, principalmente religiosos, né, tinha uma crítica mordaz ali a Freud. Mas os não religiosos também. Porque nisso que ele tem o cuidado de não se identificar com a arte, né? Não se identificar com a ciência, digamos assim, mudar dessa forma, os não religiosos vão criticá-lo, né? Assim também como o Fichte. O Fichte também fez o mesmo movimento. Se a gente parar para entender, o Fichte fez exatamente o mesmo movimento, de que a psicanálise não poderia se identificar com a teologia e também não poderia também se afastar tanto, né? Que tinha muito ali a contribuir, né? Ronald, Voltando mais... vale a pena citar aqui, né, que a crítica à religião ela não é uma coisa inédita em Freud, né? Na verdade, a primeira crítica à religião ela vem da própria teologia, né? Ela vem de Feuerbach. Da própria teologia vai surgir a crítica à religião. Depois você vai ter Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, né? O Paul Tillich, todos eles fazendo crítica à religião. Então, assim, o Freud não é o cara que está fazendo crítica pela crítica. Não, ele está acompanhando uma tradição epistemológica aí, só que também fazendo uma torção. Não é à toa, inclusive, que ele começa o Mal-Estado de Civilização citando a questão do luminoso, né, de Otto Rank, do livro sagrado. O Freud cita a questão que ele fala do sentimento oceânico, né, que é o termo, inclusive, utilizado, e ele fala, o meu amigo teólogo que utiliza esse termo, sentimento oceânico, está lá no Mal-Estado de Civilização, que é uma referência ao termo luminoso de Jung, né? E que é uma referência do Otto Rank, o sagrado.
o Rudolf Otto. Isso, não Sagrado, isso era? mesmo. Desculpa, Otto Isso Rank, não, mesmo. Rudolf Otto, desculpa. Isso Então, aí. assim, o Freud não é uma coisa que brotou nele, isso era um discurso de época, né? E eu vou adiantar mais aqui, Jário, porque senão a gente não chega no Pfister. Eu estou querendo chegar no Pfister aqui. Eu passo pela questão do luto da melancolia, que são estudados, são expressões afetivas que foram pouco estudadas por Freud. Então, tanto é que ele vai escrever um livro só, um texto só, né? Luto e Melancolia, muito, muito rapidinho também. O grande protótipo dos afetos em psicanálise foi a angústia, entendida quer seja como uma expressão afetiva desprovida de uma ligação simbólica original, que seja como uma sinalização do ego com relação ao perigo da castração. De qualquer forma, o desprazer estava sempre ligado à intensidade afetiva exagerada. Quer dizer, é sempre a desfusão pulsional em jogo, tá certo? Quer dizer, a configuração da opção de morte, tá certo? Vamos mais aqui. Partindo dos quadros melancólicos, Freud assinala que 2 aspectos chamam a atenção nesse tipo de patologia. Os afetos depressivos e o eu esqueci até o O ali, mas autorrecriminação do ego. Estabelece uma analogia entre a patologia e a normalidade. Quer dizer, no momento que a gente vive, que é preciso fazer um trabalho de luto, o luto não pode se confundir com a melancolia. Né? Quer dizer, patologia e normalidade é comparar a fantasia melancólica ao trabalho de luto. O trabalho de luto é necessário fazer, mas numa sociedade que só pensa felicidade, só pensa em prazer, né, só pensa em fusão pulsional, a desfusão é forçosamente esquecido. É isso aí que a gente tem que entender também. Aqui eu já estou entrando na questão do Pfister, do Oscar Pfister. Mais uma vez eu vou citar aqui os autores, né? A Karen Vondrasek, O Amor e Seus Destinos, Maria Luísa Gomes, né? O pastor psicanalista, Oscar Pfister, Um Legado de Desconforto. Né? São 264 textos ou livros nas correspondências com Freud, a maioria de psicanálise. Mas Pfister foi esquecido pelo movimento psicanalítico justamente por essa problemática da ciência e religião. Tá? Também tem o Carlos Domingos Morano, certo? Tem também o Bruno Albuquerque, que inclusive foi que eu falei no início desse vídeo, né? Foi orientando do Carlos Domingues, né? E vamos mais aqui, de acordo com Von Trasek, Pfister teve vocação pastoral e a partir da identificação com o pai e a partir de fortes críticas à crença desferida por um professor de história. Os professores de história são afamados pelo seu ateísmo, né? Que fazia questão de desconstruir qualquer tipo de crença. O próprio Pfister dizia o seguinte: exatamente isso me deu forças, né, para retornar ao sonho de criança e escolher o estudo de teologia. Ele fez análise com Riclan, cunhado de Jung. Vai ser interessante também entender. O Pfister vai se debruçar aí nas ciências da religião e eu vou passar um pouco mais, que eu quero aqui pegar esse futuro de uma ilusão, que eu já tinha falado, né? Eu tinha dado uma pincelada. O futuro de uma ilusão, Pfister diz o seguinte: um adversário de grande capacidade intelectual é mais útil à religião que muitos adeptos inúteis. Isso também é muito interessante quando Pfister fala do Freud, porque o Freud publica O Futuro de uma Ilusão e um ano depois, 1928, ele vai lançar Ilusão de um Futuro. Ele tem toda aí uma ideia. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente nesse livro que ele vai discutir as concepções de sexualidade e de morte com Freud. E Pfister vai construir uma
uma teoria da sexualidade, né, uma concepção de sexualidade própria, né, criticando Freud. Deixa eu só passar mais um pouco aqui, que isso são as críticas que ele faz, tá certo? E essa última é interessante, tá? Essa última aqui é interessante. A história das ciências é uma luta incessante com antropomorfismos, isso é Fichte falando, tá? E outras projeções não autorizadas de fatos conhecidos sobre desconhecidos. Porque a religião e a teologia constituem uma seção. E acrescenta, com a teologia também a religião se submeteu aos sacrifícios mais radicais e dolorosos para o desejo. Assim, Fichte afirma que precisa contrapor a profecia de Freud sobre o futuro de uma ilusão. E conclui de maneira entusiasmada. Eu até coloquei a angústia religiosa e a angústia do amor, que ele faz uma diferença aí, né? Se engana também se você colocar Fichte como religioso, você se engana. Se você colocar Fichte como psicanalista, você até acerta mais do que se você colocar ele como religioso. Importante dizer. Olha os casos clínicos que na paróquia do Fichte estava ocorrendo. E aqui eu listo isso dizendo para vocês terem a observação entre sexualidade e a desfusão pulsional, certo? Que você tem elementos religiosos imiscuídos nos conflitos subjetivos dos paroquianos. Por exemplo, o rapaz que chorava ao ouvir os sinos da igreja imaginando que os pais estavam lá, né? Os pais estavam mortos, eu cortei aqui, mas os pais já estavam mortos. E o rapaz começa a ouvir o sino da igreja e imagina que os pais estavam chamando ele para ir para a missa, né? O padeiro escrupuloso que durante 30 anos sofreu com a fantasia de que sua palavra assassinaram um homem. O homem cujo medo do número 13 só era aliviado quando olhava para a torre da igreja e que dizia que se sentia torturado por uma passagem do evangelho no qual endemoniados saem questionando se Jesus irá atormentá-los. E assim vai. Menininho que à noite alucina que o demônio se encontra na janela e observa-o com olhos de brasa. Você para um cara desse no seu consultório, hein, Jair? Para um menininho desse, hein? O padre que foi se consultar com o pastor para tratar das compulsões e escrúpulos que sofria quando celebrava a Eucaristia, ou lia a tradução latina do Novo Testamento grego, e que só encontrou paz quando trouxe à tona certos conflitos da primeira infância. Olha, mistureba. Quer dizer, assim vai, né? E assim vai. Passando aqui as teorias da angústia do Fichte, deixa eu passar mais um pouco aqui. Morte para Freud. Eu já falei aqui sobre a questão da pulsão de morte e também da questão espiritual para Freud, né? Não é que não dá para saber se ele crê em Deus ou não, não é isso. A questão não é essa, né? Mas a questão é que ele tinha a finitude, fazia uma elevação da sua visão. A finitude eleva, torna o sujeito um pouco mais, posso até usar essa palavra aqui, mas eu não gostaria, transcendente, né? É provavelmente a parte espiritual deste, a alma, que no decurso do tempo tão lenta e relutantamente, né, se desprendeu do corpo, que constitui o objeto dessa elevação e exaltação. Tudo o que acontece, isso é Freud, tá, gente? Tudo o que acontece nesse mundo constitui expressão das intenções de uma inteligência superior para conosco. Inteligência que, ao final, embora seus caminhos e desvios sejam difíceis de acompanhar, ordena tudo para o melhor. Olha aí. Isso é Freud, tá? Depois a gente vai passar, depois eu posso até passar aí a questão. Morte para Fichte. Pulsão de morte como declínio para pulsão de vida. Mas Freud, até escrever errado aqui, lhe responde que a pulsão de morte era uma hipótese inevitável. Essa foi nas discussões, quer dizer. Fichte entende que redenção dos cristãos experimentam através do contraste presente na crucificação de Cristo. Olha como é que Fichte encara a morte, né? O drama titânico da obra redentora com seus enormes contrastes, pecado, graça, degradação
humano amor, vitorioso de Jesus, morte e vida, concede aos corações carregados de culpa um consolo cuja força restauradora é quase incompreensível para a pessoa não religiosa. Olha aí a visão de morte muito ligada à questão de uma vida após a morte, né? Mas que funciona. É isso que ele está dizendo. É operacional, né? Isso que ele está dizendo. O pastor afirma que pode acompanhar Freud em boa parte de sua argumentação. No entanto, não considera surpreendentemente a constatação de que as representações de Deus e da vida após a morte são construídas a partir do desejo humano. Posso ir ao encontro de Freud em boa parte do caminho. Feuerbach, que é aquele que você também estava citando, já, também encontrou aplauso junto aos teólogos por suas críticas psicológicas às doutrinas religiosas. Eu já sabia, havia tempo, que as representações de Deus e do além muitas vezes são pintadas com as cores da paleta do desejo. Isso é muito interessante, o Pfister falando isso, tá? A concepção de morte para o Pfister e a religião atrelada ao desejo, tá bom? Essa aqui é grande, a gente já está acabando o meu tempo, eu queria passar aqui um pouco mais esses slides. E aí vem a discussão, né? Freud se queixava de que Pfister não enfatizasse suficientemente a importância das pulsões sexuais na economia psíquica e no adoecimento neurótico. Pfister estava resistindo à teoria psicanalítica, só que Pfister estava justamente também fazendo o movimento inverso, né? Que você estava com as teorias pulsionais muito para além daquilo que lhe competia, isso que Pfister estava dizendo, né? E que a questão da morte poderia entrar aí, sim, com uma barra, né? O pastor discorda das concepções expressas por Freud no artigo Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, segundo as quais a religião se baseia no recalcamento de pulsões do eu, né? Quer dizer, não estou de acordo com a indicação anterior de Freud de que o surgimento da religião tem por base a renúncia à expressão de pulsões do eu, enquanto a neurose pressupõe recalcamento exclusivamente de funções sexuais. Justamente a história da orientação edípica evidencia que a sexualidade constitui uma parte integradora das pulsões do eu e vice-versa. Quer dizer, inclusive, fazendo um contra-argumento dentro da lógica do Freud. Nem tem isso que Pfister fazia, né? Quer dizer, isso aqui também é bem interessante. Justamente quando você traça uma história de fundação, de orientação edípica, né? Você tem lá o pai sendo o Estado, né? A igreja sendo a mãe, né? Você tem essas figuras, as representações. É isso que o Pfister está dizendo. Eu entendo. Você pode ter essas instituições revestidas aí da representação da história da orientação edípica, né? Mas ele está dizendo que essa mesma evidência, né, pressupõe recalcamento exclusivamente de funções sexuais, quer dizer, de repressão, né? Essas mesmas coisas fala da questão da repressão, né? Deixa eu passar mais aqui, eu já falei aqui, a gente iria entrar em Lacan, só para a gente terminar, né? Eu estou usando aí também essa Rudinesco, Elizabeth Rudinesco, Esboço de uma Vida, a História de um Sistema de Pensamento. E Lacan, para a gente fechar com Lacan, eu ia só falar aqui dos 27 seminários. Ele foi expulso do IPA, né? A questão do nó borromiano, na estrutura topológica da experiência humana, o real, o simbólico, o imaginário, em Lacan, né? O real seria aí um não sentido, o simbólico seria um duplo sentido, e o imaginário seria um sentido fechado. Cada nó desse, cada entrada dessa é um nó, e aí a psicose seria um quarto nó que é formado. Tá? Deixa eu passar aqui mais um pouco, porque onde que eu quero chegar aqui, para a gente ir para as conclusões.
Nos 10 primeiros anos é a releitura dos textos de Freud. E aí ele constrói ali o conceito de simbólico, real e imaginário, né? A realidade é constituída por um trama simbólico-imaginária, feita, portanto, de palavras e de imagens, ao passo que o real é precisamente aquilo que não pode ser representado nem palavras e nem por imagens. Algo que escapa, né? O Didier Weil falo sem saber o que digo, né? Era menos pelo saber do que esse furo no saber. Basicamente, essa é a linha lacaniana, né? E aqui eu estou exemplificando com as frases aí do Didier Weil. E aí você tem um livro, né, que Lacan escreve, o Função e Campo da Palavra. É muito interessante você ver ali também a questão de como que Lacan escrevia, né? E primeiro ele dava o seminário, voltava, escrevia, para depois fazer o processo de devaneio, né? Lacan utiliza significantes religiosos, tais como o conceito de nome do pai, e sustenta que a fé não pode se esquivar do exame científico, né? Em seu seminário Ética da Psicanálise, ele afirma: há um certo paradoxo em excluir praticamente do debate do exame das coisas termos e doutrinas que foram articulados no campo próprio da fé, com o pretexto de que pertenciam a um âmbito reservado aos fiéis. Quer dizer, ele já estava enxergando a questão da morte, né? A pulsão da morte, né? Só para a gente finalizar, Freud de Lacan parece... Quer dizer, Lacan acusava Freud, digamos assim, a aspectos metafísicos. A Lacan chamava Freud de que ele estava ligado a aspectos metafísicos, porque colocou a sexualidade numa espécie assim de Deus, né? E a economia libidinal. Falou também que o Freud tinha apelo ao fisicalismo, darwinismo, né? Ou seja, que o Freud estava biologizando, né? Obviamente, que é da época dele, a Origem das Espécies foi publicada em 1850. Lacan, então, particiona essa sexualidade em 3 campos: teoria da satisfação, teoria do prazer e teoria do gozo, que vão se traçando ao longo da obra. Inconsciente para Freud, no caso, lá atrás, né, com Freud, seria sexual, infantil, recalcado. No caso do recalcado de Lacan, você teria as figuras do negativo, né? Por exemplo, a dialético, vazio, você teria aí nesse recalcado. No infantil, as estruturas de troca simbólica, parentesco, linguagem, etc. E na noção sexual, você teria ali também Eros e Thanatos, né? Assim como para Freud, sendo que para Lacan só há uma pulsão de morte, que é o quê? As desfusões pulsionais. Mais uma vez aí, eu falando do início que eu estava fechando com vocês. Basicamente, é o conceito de repetição, tá? Ou seja, o retorno compulsório coercitivo. É algo que o sujeito é tomado, né? Isso é pulsão de morte, né? Modalidades anteriores minêmicos de satisfação, né? É um retorno mais a repetição, que seria aí na teoria lacaniana, a teoria do desejo e do reconhecimento. Então, para Lacan, a sexualidade, então, é a troca determinada por regras envolvendo o desejo como desejo do outro. E aí a gente pode tratar aí gozo do outro como forma, gozo do outro e gozo outro, conforme já vem aí, alguns psicanalistas já vêm delineando, né? O que há de sexual passa por esses momentos de encontro e desencontro. Olha a pulsão aí de novo. Fusão e desfusão. Repetição e retorno, que se articula aí em torno de uma fantasia. Quer dizer, como é que a gente se satisfaz, né? Para Lacan, porque a gente tem algo no desejo que escapa. Algo no desejo que não é apreendido, né? São os restos, são os cadáveres, né? Eu chamo de cadáveres porque eu sou historiador do cemitério, né? Historiador da morte. Então eu fico tratando os restos de cadáveres, né? São cadáveres desses restos do desejo não apreendido, né? Isso que é gozo.
Então, o gozo, no caso, só pode ser obtido na escala invertida da lei do desejo. Quer dizer, a lei do desejo é um organizador simbólico, né? Você tem lá as leis que organizam, em forma do fálico, né? Sempre em torno ali que orbita, articula e organiza em volta do fálico. É uma posição de significante. Eu até cortei a fala ali, mas posição de significante. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, que é onde é que eu quero chegar, para eu fechar a minha fala, que já está na hora. Deixa eu voltar aqui. Nesse parágrafo aqui. A dimensão materna provocou a desconfiança de que os fenômenos místicos, mesmo sendo considerados nas tradições religiosas como índices de maturidade humana e espiritual, seriam regressões aos estágios míticos mais recônditos da constituição subjetiva humana, nos quais reinaria indiferenciação entre o eu e a mãe, o que localizaria a mística no campo da psicose. Qual é a grande questão aí? A grande questão é que como é que você difere um religioso de um psicótico? Essa que é a diferença. Existe diferença? É claro que existe. Isso aparece na clínica perfeitamente e você não pode... tem uma diferenciação aí, né? De delírio paranoico, que apresenta uma temática paranoica, frequentemente se referem a Deus como representante de uma aspiração desmedida à totalidade. Quer dizer, como que a gente diferencia um paranoico de um religioso, né, fanático, enfim, de um místico de um psicótico, né? É justamente a pulsão de morte, né? A desfusão da pulsão de morte. Deixa eu passar mais um aqui para a gente finalizar e concluir. Da mesma forma que no discurso inicial de Freud, no qual a instância do eu e a agressividade se articulam no discurso teórico de Lacan, o eu luta também insistentemente pela afirmação da vida contra a ameaça de morte. Olha aí. Pelo viés do domínio de si e do outro. Por esse caminho fundamental, a vida, pela mediação do eu, se impõe à face da morte e do despedaçamento psíquico. Isso aí é uma citação do Joel Birman, para a gente entender a articulação entre Freud e Lacan no que tange a pulsão de morte. Tá? E Pfister talvez bordejaria a discussão enquanto mediador simbólico dessa articulação de agressividade, afirmação e ameaça de morte, né? Quer dizer, a Pfister entraria aí como mediador simbólico, né? Poderia, né? Uma hipótese, sou eu que estou falando, isso daí não é ninguém que está falando, sou eu, e requer mais pesquisas e mais investigações absurdas aí, que é onde que eu estou tentando desvendar tudo isso. Tá certo, Jair? Eu acho que eu terminei na hora, explodindo 6 minutos, mas eu vou entregar a palavra a você. Agora ele explode outros 20. Na hora que tu falou do neurótico, pô, pensei que tu associou a neurose obsessiva com a religião, pensei que tu ia agora entrar no gozo do outro aí. Tu é malandro, né? Tu toca a neurose obsessiva e a religião e me entrega. Muito amigo. É claro. Muito amigo. Claro. Eu estourei o tempo. Muito amigo. Mas eu gostei, Ronald. Eu estava falando com o pessoal aqui agora, o pessoal estava reclamando com a ausência. Também, né? O pessoal estava reclamando com a ausência de teoria. Eu falei, a gente tinha que fechar com um cara lacaniano que goza com matema, com teoria, com essas coisas todas. Tem que fechar assim. A questão da neurose obsessiva, né? E a questão do religioso, Ronald, você podia falar um pouco mais para a gente aí? Porque tem a ver com a questão cerimonial, né? A coisa cerimonial que faz parte da vida, tanto do religioso quanto do neurótico obsessivo. E aí tu podia falar alguma coisa aí, dar uma palhinha aí nesse sentido aí. Então, o que acontece é que nos rituais, eu vou falar especificamente aqui do ritual, né? Sim, no neurótico obsessivo, o fato de você ter essa repetição, né?
por exemplo, o católico, né? Ele se benzer toda vez que passa em frente a uma igreja, né? Essa repetição, né? Em frente ao Do cemitério. neurótico obsessivo, em frente ao cemitério, exatamente. Faz o quê? Faz com que ele tenha justamente uma demanda de simbolização, né? Ele precisa simbolizar aquela representação, né? O modo de lidar com a angústia dele, né? O modo como ele lida com a angústia vai acabar escorando essa repetição, né? Por isso que sempre quando a gente fala repetição, a gente atrela a questão da opção de morte, né? E é justamente isso, tem uma simbolização entre neurose obsessiva, rituais repetitivos, obsessivos e pulsão de morte. Você tem essa articulação, né? Sim. Se eu começar a entrar nessa questão, a gente pode usar o seminário 7, né? Ali tem uma ética própria do Lacan, que é uma forma original de lidar com o prazer, né? Quer dizer, ele vai dizer que isso nem é demoníaco e nem é patológico, nem é a verdade essencial da nossa vida, né? Vamos colocar dessa forma assim, sabe? Você tem uma satisfação enquanto campo de alienação, né? Da demanda do desejo, né? Da desejo da demanda, na verdade. Você citou o seminário 7 de Lacan, e eu gosto desse seminário por uma fala que Lacan tem, né? Que a religião é feita para isso, para curar os homens, ou seja, para que eles não percebam o que não funciona. Eu adoro essa fala do Lacan. Exatamente, são desfusionais, né? A tal da economia libidinal, né, lá do Freud, em Lacan, ela acaba sendo substituída pela economia discursiva do laço social, né? Então, o fato do cara utiliza a religião para fazer laço. Esse é o ponto também, né? Então, você tem lá o discurso de mestre, quando ele fala discurso do mestre, o discurso da histérica, do analista, do universitário, né? São todos esses aparelhos de gozo, né? E aí você tem o discurso religioso também. Até porque para Lacan a religião era uma espécie de curativo, né? Uma coisa que recobre aí a ferida do sujeito. Por isso que ele vai dizer, essa fala dele que eu adoro, a religião é feita para isso, para curar os homens. Então a religião cura. Lembra o nosso debate sobre cura? É isso. A religião cura. Lacan afirma isso. A religião cura. Agora cura nesse sentido, para que os homens não percebam o que não funciona. É uma outra cura daquilo que a gente está falando. Exatamente. Né? Inclusive aquele livro do Melman, livro do Melman, né? A Neurose Obsessiva na Clínica de Lacan. Charles Melman. De Lacan. Ali é que ele vai dizer do Charles Neumann, ele tem uma parte que ele explica perfeitamente sobre o campo da linguagem. O campo da linguagem, que é a mística, né, a experiência mística, e aí a experiência mística dentro do campo do religioso, obviamente, vai ultrapassar aí a escapa a linguagem, né? Então, quer dizer, a mística extrapola o campo da linguagem e da sexualidade, né, apontando aí para um gozo mais além, digamos assim. Além do fálico, né? Quer dizer, está acontecendo a despeito da castração simbólica, né? Quer dizer, a castração simbólica da religião acaba fazendo com que o sujeito aponte para um gozo mais além, mas isso depende da estrutura psíquica do sujeito, né? Sim, até então, porque... quer dizer, não é para qualquer um. Se o sujeito é obsessivo, né? O pai aí na religião vai servir bem. Vai depender da estrutura mesmo, exato, né? vai servir bem. Vai servir bem, até porque na neurose o pai garante o papel de proteção, né? Ao mesmo tempo que ele é temido pelas proibições que ele anuncia, né? Então, a coisa desse pai na religião serve muito bem ao obsessivo. Exato, porque o que acontece? E aí o cerimonial, dois né, tipos, vamos assim, dois... Você colocou muito bem a questão você tem dois tipos de pessoa. De simbolização. Você tem dois tipos de pessoa. A primeira pessoa, né, você tem o místico, né, a pessoa que realmente ela tem... ela é invadida, e isso
por conta da própria estrutura psíquica dela, ela é invadida por Deus, igual o caso do Schreber, né? Isso, O caso do Schreber, para a gente entender melhor, quer dizer, é uma dimensão aí que a gente não tem, enfim, é uma dimensão diferente daquele que você busca e nada acontece, ou pelo menos faz a cena da busca, né? Vale dentro lembrar da igreja, né? Vale lembrar aqui, Ronald, que a gente não está falando dentro de uma questão, né? Às vezes, quando a gente fala neurose obsessiva, as pessoas acabam entendendo isso como uma questão de patologia. A gente está dentro de uma fala psicanalítica, né? Onde, para a psicanálise, a neurose obsessiva é uma posição estrutural, né? Uma modalidade de gozo, como vai dizer o Lacan. Ninguém está chamando nenhum religioso aqui de doente, né? É uma modalidade de gozo. Não, eu até... a modalidade de gozo, exatamente. Exatamente isso. O que acontece? A configuração, eu até tinha colocado isso no slide, né? A configuração dentro de um religioso místico, no caso, entre morte e sexualidade, a articulação que você faz é que muitos delírios paranoicos, né? Até botei isso no slide, apresentam uma temática paranoica e frequentemente se referem a Deus como representante de uma aspiração desmedida à totalidade. Quer dizer, Deus é o representante máximo ali de um desejo, de uma aspiração, né? Não um desejo, mas de uma aspiração, do interesse desmedido. Não à toa que o próprio Lacan vai afirmar... O sujeito... o sujeito que chega Lacan... ali na igreja, pode falar. Não à toa que o próprio Lacan vai afirmar que o único que poderá ocupar o lugar do pai simbólico é o Deus do monoteísmo. É isso. Tem todo um interesse exato. É por isso que desmedido ali quando ele relacionado com Deus. Eu não me lembro qual é esse seminário, mas você pode me lembrar aqui, quando ele fala que o único que poderá ocupar o lugar do pai simbólico é o Deus do monoteísmo, e por isso ele diz que o cristianismo é a única religião verdadeira. É seminário 17, eu acho. Seminário 17, ele fala, e por isso o cristianismo é a única religião verdadeira, que apresenta um pai único, acabou. Eu gosto da expressão de Quiné, quando ele fala no texto, naquele livro 4+1, eu até notei porque eu gosto muito dessa expressão. Ele diz assim: na tentativa de dominar o gozo do outro, para este não emergir, o obsessivo não só anula seu desejo, como tenta preencher todas as lacunas com significantes para barrar o gozo. Então, ele não para de pensar, nem de duvidar, nem de calcular, nem de contar, continua na busca daquilo. Esquece de si para buscar sempre o gozo do outro. Eu gosto muito dessa expressão desse livro, eu sempre gostei. É sempre engraçado, Cláudio, que foi bem interessante você falar isso, porque é isso, eu escutei o gozo do outro, né? Quer dizer, barrar o gozo do outro, né? Então, daí que tem aquela diferença entre o gozo outro e o gozo do outro, né, Jário? Isso, sim. Precisa enfatizar essas diferenças o tempo todo. Até porque em Lacan uma letra faz muita diferença. Esses trocadilhos lacanianos que ele fazia, né? Essas falas, essas coisas que ele fazia, não era sem propósito. Não era sem propósito, né? E aí é isso então, que um artigo... Pode falar. Não, porque eu acho que eu cheguei a citar ela no início da fala, que é a Maria das Graças Leite Dias, que ela vai fazer essa diferenciação bem assim, é um artigo bem bacana, que é exatamente isso, gozo do outro e gozo do outro. E fica aí como indicação de leitura, né? Eu estou colocando agora aqui para o grupo, para aqueles que ainda estão com a gente. Eu acabei de colocar aqui no... Fechou o áudio. Ah, tá. Acabei de colocar aqui no chat o livro que a Cláudia citou, do Antônio Quiné, As 4+1, né? As condições aí de análise, para o pessoal aí que está na jornada. Pessoal, o Ronald, você quer fazer as considerações finais? Quer encerrar? Foi um prazer muito grande ter estado com você aqui, tá, meu amigo? A gente está junto, né? Você é meu amigo, a gente está junto.
Foi um prazer incomensurável ter você aqui, a sua fala, tá? E fala aí as suas considerações finais, meu amigo. Eu que agradeço, eu peço desculpas aí ter estourado o tempo, né? A gente podia ter aberto aí para perguntas ou comentários, a gente podia fazer isso outra hora também, até mesmo no grupo, enfim, pode fazer isso também, deixar para a próxima. Mas assim, eu adorei, eu gostei muito. Para o que foi no encerramento, para mim está ótimo, assim, foi assim, digno de honradez, né? Então, muito obrigado por você ter me chamado, viu, Jairo, para encerrar. Se tiver a próxima aí, pode ter certeza que eu vou estar te apoiando no que der e vier. E a essas pessoas maravilhosas, lindas que me acompanharam aí, tiveram a paciência de me escutar 1h30, e o Ronald enchendo o saco com várias citações, devaneios, alucinações. Faz Tá parte. bom, pessoal? Muito obrigado. Ô, Ronald, já tem a próxima já, tá? A Cláudia está aqui, anuncia o congresso enquanto estamos aqui. Eu estava aqui nas minhas concatenações, né, como diz um amigo nosso, deitado aqui na minha rede no intervalo, enquanto o Ronald entrava, e eu estava conversando com a Cláudia. A gente vai fazer, então, o nosso próximo jornada em agosto. A gente vai fazer, a partir de agora, a gente vai fazer 2 jornadas anuais. Uma em abril, mês 4, uma em agosto, mês 8, que são meses que quase todas as sociedades psicanalíticas quase não fazem quase não tem evento nesses meses. Então, abril em agosto. A nossa próxima vai ser dia de agosto, né? A gente vai estar nessas datas aí, você já separa na agenda de vocês, 19, 20 e 21. 19, 20 e 21 de agosto, a nossa próxima jornada psicanalítica, tá? E o tema já vai estar esse dentro da questão do patriarcado, porque o que foi a coisa mais falada aqui o tempo foi a coisa do patriarcado. Então, a gente vai falar aí o pai da horda, né, Freud, e repensar o patriarcado dentro do contexto da psicanálise. Pode ter certeza que o Ronald está com a gente, tá? E eu espero vocês aqui em agosto novamente. Tá bom, pessoal? Um abraço a cada um de vocês. Um abraço a todos vocês. Só lembrando também que todos esses vídeos, todos esses nossos encontros estão gravados, tá? Estão no meu canal do YouTube. Já baixei o de quinta e o de sexta, o de hoje vou botar daqui a pouco. Está no nosso canal do YouTube, Jário Carioca. Me sigam lá, divulguem lá. E também está no canal do podcast Freud Está On. Quem quiser ouvir essas aulas, enquanto malha, né? Enquanto faz outras coisas, está lá no Freud Está On, canal do podcast, ou no Jário Carioca, canal do YouTube. Foi um prazerzão ter estado com cada um de vocês. Tá? Os rostos aí que eu já vou levar para a vida, amigos que estiveram presentes aqui desde o primeiro momento, desde a quinta-feira, na primeira reunião. Foi um prazer ter estado com todos vocês e muito obrigado mesmo, e que a gente possa continuar nessa jornada. Lembrando que a psicanálise é autorizar-se psicanalista e também por outros, como diz Lacan. E esses outros é isso, as jornadas, os congressos, os grupos de leitura, os grupos de debate. É disso que se faz um psicanalista. Eu quero encerrar com a fala do Contardo Caligares, no seu livro Cartas ao Jovem Terapeuta, onde ele diz: fuja do psicanalista de um livro só. Fuja de um psicanalista de um livro só. Porque psicanálise é jornada e psicanálise se faz assim, caminhando. Obrigado a cada um de vocês. Beijo no coração de todos. Obrigado, meu amigo. Obrigada a todos, viu?